tudo bem? Boa tarde, Michel. Boa tarde, Tanguy. Boa tarde a todos que nos ouvem. Tanguy, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Michel. Um prazer estar aqui. Boa tarde, Guga. Prazer. Vamos começar a fazer uma pergunta geral. A gente está falando do drama de Beirute, não é? Primeira pergunta mais simples: o que aconteceu no porto de Beirute e para onde a cidade de Beirute vai depois dessa tragédia? Guga, começando com você? Oi, Michel, eu não estou escutando esse. Você está me escutando agora? Agora sim. Então, vai lá. É a pergunta sobre o porto de Beirute, para onde vai Beirute? Bom, começando pelo porto de Beirute. A gente sabe que foi, pelas evidências disponíveis até agora, e são evidências relativamente robustas, documentação robusta sobre o que ocorreu, foi uma explosão acidental no porto de Beirute envolvendo nitrato de amônia que teria sido confiscado de um navio que vinha da Geórgia, um navio de bandeira da Moldóvia, enfim. É uma história complexa e teve visível negligência e omissão de autoridades libanesas. Aí, respondendo, prosseguindo, quer dizer, só para entender também a dimensão do que é perder o porto de Beirute, por esse porto passa mais de 80% do comércio libanês. Esse posto não está mais operacional, é uma coisa muito difícil para o Líbano conseguir compensar a ausência desse porto, visto que você tem fronteira com Israel, fronteira é fechada, tecnicamente os dois países estão em guerra, embora não haja conflito armado nesse momento, e a outra fronteira é com a Síria, um país que por si só tem uma catástrofe, que é a sua guerra civil. Então é uma situação muito complicada para o Líbano conseguir, nesse momento, ficar sem o porto. Indo para Beirute, eu já vi Beirute destruída quando eu visitei a primeira vez nos anos 90, foi aquela destruição da guerra civil. O que estava destruído, acima de tudo, era o centro de Beirute. Então, como o centro foi destruído, houve uma migração de uma série do centro, basicamente, para outras áreas de Beirute. Quer dizer, outras áreas ficaram com aquela questão de ser aquela atmosfera vibrante de uma região central. No caso da parte sunita, foi a região de Hamra. Na parte cristã, foi a região de Ashrafia. E houve um projeto longo para reconstruir Beirute, que atraiu investimentos estrangeiros. O então premier Rafik Hariri ele abriu uma empresa na Bolsa de Valores chamada Solidaire, que comprava os imóveis do centro destruído de Beirute com ações dessa empresa e acabou reconstruindo todo esse centro. Foi um processo longo, a primeira parte ficou pronta em 2003, mas até 2015, 2014, ainda havia áreas que vinham sendo reconstruídas. Então, ali ficou essa região da Zaytuna Bay, que é a antiga Marina de Beirute, ficou Beirut Souks, que eram os antigos souks, mercados de Beirute. Aí você também tem a região onde está o parlamento, que a gente viu as manifestações nos últimos dias, tudo foi reconstruído. Em 2006, quando houve uma outra destruição de Beirute, durante a guerra entre Israel e o Hezbollah, as áreas destruídas eram na região sul de Beirute. E aí é importante entender, o leste de Beirute é cristão, o oeste de Beirute é sunita, o sul de Beirute é xiita. Esse sul de Beirute foi reconstruído com muita ajuda estrangeira, do Catar, do próprio Irã. Eles acabaram reconstruindo essa região, que é uma área um pouco mais pobre, eu diria assim, de Beirute. Nessa explosão do porto, para encerrar, atingiu, o porto fica abaixo das áreas cristãs. Quando ele explode, ele atinge inicialmente, a parte mais próxima é a parte de Jmeis e Mar Mihail, que são áreas cristãs, Mar Mihail, Armênia, mas são áreas cristãs com muitos barzinhos, cafés, restaurantes, muita gente jovem frequenta essa área. E foi praticamente toda destruída, né? Os prédios novos ficando sem vírus, mas ali são muitos prédios antigos que ficaram condenados. E daí, quando você passa, inclusive você está ali em Jmeisa,
tem uma escadaria assim muito bonita e você sobe essa escadaria e você dá no bairro de Ashrafia, que é uma colina que sobe assim. Ashrafia é historicamente o bairro cristão ortodoxo de Beirute, hoje cristão, independentemente da religião, que seria o equivalente a Higienópolis ou Jardins, em São Paulo, ou ao Leblon, Ipanema, do Rio de Janeiro. O bairro que tem o bairro sunita, que também seria equivalente, mas da área cristã seria o equivalente. Esse bairro, por ser uma colina, ele pegou impacto da explosão muito forte. Então, também foi outra área bem afetada, inclusive aquele hospital São Jorge. E a outra região afetada é a que fica para o lado, ainda ali na parte plana de Beirute, no nível do mar, do centro reconstruído, da Praça dos Mártires, do próprio Souk, dessa área que também foi muito afetada. Então, as áreas que mais sofreram impacto dessa explosão foram as áreas cristãs de Beirute e o centro reconstruído. Eu acredito que vai se reconstruir, sim, Beirute. Tenho certeza, até por ser essa localidade, até por ser Ashrafia, eles vão reerguer. A parte dos prédios novos tendo vidro, você recoloca o vidro e está pronto. O problema mesmo são essas construções antigas, e muitas estão ali, ainda está de pé, você vai ter que fazer inspeção para ver se está condenado, não, é uma situação muito complicada. Legal. Tanguy, por favor. Então, eu queria pegar essa análise que o Guga Chakra fez, que ele falou assim, do momento atual, né? O agora, para onde Beirute vai a partir da explosão. Importante lembrar que a gente está impactado ainda por uma explosão que aconteceu há exatamente uma semana. Então, eu queria abrir um pouco mais a análise e aí ter talvez uma nota um pouco mais otimista da coisa, que é claro que Beirute vai ser reconstruída. Assim, Beirute não é uma cidade qualquer. Beirute é uma cidade absolutamente cosmopolita no Oriente Médio. A gente tem que tomar muito cuidado com aquelas análises um pouco apressadas que a gente faz acerca do Oriente Médio, que é tudo um monte de país sectário, de cidade pobre e tal. E não é. As cidades, cada uma delas tem particularidades muito, muito bonitas, inclusive. E Beirute é uma das cidades especiais do mundo, né? Uma cidade que tem cravado no Oriente Médio, uma cidade muito cosmopolita, tem de tudo ali. Já foi devastada pela Guerra Civil. E aí, só para dar uma dimensão, eu acho que isso ajuda a gente a dar uma visão de futuro. Quando a gente fala sobre Beirute durante a Guerra Civil, a gente está falando de uma guerra que dura 15 anos, não foi uma guerra curta. A Guerra Civil libanesa era uma guerra que hoje talvez seria comparável, aí claro, com uma série de diferenças, mas pelo menos comparável em intensidade, à Guerra Civil síria. Né? Foi uma guerra muito violenta, muito destrutiva, e isso que aconteceu com Beirute na semana passada, mais uma vez, exatamente há uma semana, talvez seja um indício, acho que a gente vai poder falar disso bastante ainda na live de hoje, mas ela foi um indício do momento pelo qual o Líbano está passando. Então, é como se Beirute fosse, né, o imprimatur, ele fosse, né, o perfeito espelho do que o Líbano tem vivido ao longo dos últimos anos. Mas é claro que Beirute vai ser reconstruída, a questão é como que ela vai ser reconstruída, e se isso leva, portanto, a um processo de reconstrução do próprio Líbano. Na verdade, reconstruir Beirute, nesse sentido, significa reconstruir o próprio país, que é um país que precisa de reconstrução e as pessoas querem reconstrução. Uma coisa muito interessante que eu li acerca dessa manifestação nos últimos dias é que a população ela não está eivada, né? Ela não está tomada de desesperança, ela está tomada de raiva. E a raiva, nesse sentido, ela pode ser muito destrutiva, claro que pode, né, de forma natural, mas ela também pode ser muito construtiva, no sentido de tentar construir uma nova Beirute e, portanto, um novo Líbano. Legal, Tanguy. Pegando um pouco isso que vocês dois falaram, principalmente a partir dessa provocação que você fez, Tanguy, sobre análises apressadas sobre o futuro do Líbano e de Beirute, e uma perspectiva orientalista, dizendo que ali tudo é a mesma coisa, né? Eu fico pensando, eu tenho lido análises que vêm dos dois lados, Tanguy e Guga. Gente dizendo, olha, aqui é uma possibilidade concreta de mudança radical da perspectiva de democracia étnica, né, de democracia sectária do Líbano. Ou seja, a gente está vendo que, a partir dessa raiva que você acabou de falar, Tanguy, há a possibilidade de mudanças radicais. Né? Essa, por assim dizer, é uma direção, Guga. Tem uma outra direção que diz coisa diferente, não diria que é justamente o inverso, mas esse fundo Solidaire que possibilitou
a construção, a reconstrução de Beirute, por assim dizer, o reerguimento do Líbano como um lugar possível de investimento internacional, etc. e tal, ele é uma direção, né, onde a Arábia Saudita foi muito importante, mas uma direção de investimento não em produtividade, não em economia produtiva, mas em economia de renda, ou seja, a possibilidade de investimento em capital não produtivo, né? E tal qual a primeira análise, a segunda análise é o seguinte, ó, é o momento da gente aproveitar o que aconteceu e reerguer o Líbano a partir de uma outra lógica, de uma lógica menos neoliberal, mais produtiva, etc. E tal. Entre essa perspectiva de final, lembro vocês que o Líbano está numa região absolutamente complexa, não é? A Síria, a Jordânia, o Iraque, enfim, regiões onde efetivamente há risco de dissolução do Estado Nacional, e o Líbano, que é o país menor desses todos e mais complexo em termos de construção demográfica, passou até agora por isso tudo, e a ideia de desconstrução do Estado libanês não foi efetivamente uma ideia concreta, ou seja, isso não é um risco que pelo menos até agora se apresentou. Alguma dessas duas possibilidades, ou seja, o final da democracia sectária libanesa a partir de uma democracia mais universalista, ou o final dos investimentos em renda numa direção de uma economia mais sustentável. Alguma dessas duas possibilidades é concretamente viável ou a gente está falando de possibilidades que vão além do horizonte? Quem começa? Olha, Guga? posso começar. Bom, sobre a questão do Estado libanês, é um Estado quase inexistente, que teve um período da presidência do Fuad Shihab, após a presidência do Camille Chamoun, ali ao longo dos anos 60, que sim, teve uma ideia de construção de um Estado libanês, e que foi aquele apogeu do Líbano, claro que sempre muito focado na questão financeira, é um país com pouco território, não há muitas opções, até tem uma produção boa de vinhos, mas não é algo que dê assim a parte, não é uma Argentina, não é um Brasil em território nesse sentido. Poderia ter tentado se tornar um hub de questão de startups, como Tel Aviv se tornou em Israel, mas aí Israel é um país com um contexto muito diferente do Líbano, então é complicado, mas há necessidade sim de construção de um Estado no Líbano, que esse foi dilapidado ao longo da Guerra Civil e posteriormente não foi recriado. Você nota muito, quando você está no Líbano, a ausência de um Estado nacional, de questões assim, de mínimas de estrutura, como a gente vê no problema da coleta do lixo, da falta de eletricidade, transporte. De transporte público, você não tem Estado presente, você precisa disso. Como será a economia? Poderia até ser a economia que tinha anteriormente, focada na parte financeira, no turismo, tudo. Isso tem condições de ser, também atraindo dinheiro de investidores estrangeiros, da diáspora, dava para seguir nisso, mas desde que houvesse uma estrutura de Estado nacional, que não existe. E indo para a questão da parte sectária, quem fala em acabar com o sistema sectário libanês, o sistema sectário libanês tem muitos defeitos, Michel, mas é uma forma de se manter o equilíbrio num país onde há uma divisão religiosa, como a gente sabe, entre diferentes denominações cristãs, maronita, ortodoxo, melquita, siríaco, enfim, armênio, e diferentes denominações muçulmanas, sunitas, xiitas, além dos alauítas e dos drusos, e daí você busca um equilíbrio de forças, porque dessa forma todos, de alguma forma, se sentem representados. Então, você tem o simbolismo para os cristãos de ter o presidente, mas quem toca o governo no dia a dia acaba sendo o primeiro-ministro, que é sunita. E o presidente do parlamento, que é xiita, ele tem poder de controlar as votações dentro do parlamento, o que acaba sendo, de uma certa forma, um poder de veto. O mesmo se dá na divisão parlamentar. E com isso você evita que uma das diferentes correntes sectárias libanesas tenha muito mais poder que a outra. Você sabe que cada um tem seu poder e você convive, e pelo sistema de listas distritais, onde um deputado cristão vai precisar de voto de xiita e sunita, um deputado sunita vai precisar de votos de cristãos e xiitas, enfim, você precisa do voto de todo mundo, você buscaria um meio termo. O que afeta o sistema sectário não é essa divisão
política sectária dos cargos no Líbano. Isso eu acho super positivo e impede até que haja mais conflitos. O problema do Líbano é que uma das correntes sectárias, que é a corrente xiita, no caso o Hezbollah, possui armamentos, possui um exército próprio, possui um Estado paralelo. E isso sim gera um desequilíbrio na sociedade libanesa. E não o fato de o presidente ser cristão ou do primeiro-ministro ser muçulmano sunita ou o presidente do parlamento ser xiita. Isso eu não acho o problema. O problema é o desequilíbrio na questão sectária está em um dos atores na política libanesa ser uma organização com exército próprio, com um Estado paralelo e que segue uma agenda de uma nação estrangeira com interesses próprios, que no caso é o Irã. Então, isso acaba prejudicando bastante o Líbano. Então, essa que é a questão que os libaneses precisam resolver. Sobre ter corrupção na política, o Brasil tem, a Argentina tem, uma série de países tem, é um problema grave, mas o que torna o Líbano diferente e problemático é a presença de um grupo que possui armamentos, que é considerado terrorista pelos Estados Unidos e uma série de nações europeias, e que fez o Líbano ir a uma guerra em 2006 que destruiu o país. Ok. Tanguy? Então, Michel, eu acho que a preocupação com relação à economia, né, de que forma que a economia vai ser reconstruída, é exatamente a necessidade de uma economia que seja sustentável, e eu não estou falando de questões ambientais, estou falando realmente de sustentabilidade no sentido de ter crescimento progressivo, todos os anos, crescer, mesmo que seja um pouquinho, vai crescer 2%, 3% ao ano, sem uma perda muito grande de poder de compra para as pessoas. E eu quero voltar a um termo que você usou agora há pouquinho, que é um certo orientalismo, né? No Oriente Médio é assim mesmo, é instável, tudo é petróleo, e não precisa ser, né? O Líbano ele precisa conseguir se reconstruir, assim como os outros países da região, precisa conseguir se reconstruir no sentido de ter uma economia que não seja tão dependente de questões sazonais, como, por exemplo, o preço do petróleo, por exemplo, o nível de estabilidade de um determinado país, ou então viver sempre respondendo às estabilidades ou instabilidades da região. O Líbano ele vive uma situação muito complicada, que é o tempo todo, para conseguir gerenciar os seus assuntos domésticos, está olhando para Israel, está olhando para o Irã, como o Guga falou, tem uma presença muito forte, né, do Hezbollah na política libanesa, isso é uma influência iraniana na política do país. E a gente fala muito sobre o Irã, mas é importante lembrar que a família Hariri, por exemplo, né, que teve um primeiro-ministro há pouco tempo, né, o Saad Hariri, teve uma das figuras mais importantes do Líbano contemporâneo, recente, foi o Rafik Hariri, que foi assassinado 15 anos atrás. É uma família que tem dupla nacionalidade, né? Tanto o Saad Hariri quanto o Rafik Hariri são sauditas também. Então a gente tem uma guerra geopolítica dentro do Líbano. Isso acaba tornando a situação muito complicada exatamente por conta da questão sectária. Por quê? Por conta do arranjo sectário que foi construído lá em 1943, houve uma série de questionamentos durante a Guerra Civil, mas foi mantido após a Guerra Civil, ou seja, a partir da década de 90. Esse esquema sectário se manteve, foi o que o Guga falou, ou seja, o presidente é sempre um cristão maronita, o primeiro-ministro é sempre um muçulmano sunita, o presidente do parlamento é sempre um muçulmano xiita, o vice-presidente do parlamento é sempre um grego ortodoxo. Como essa estrutura é uma estrutura que visa garantir que a gente não tem uma nova guerra civil como aquela, isso acaba trazendo um outro problema, que de um lado, tem instabilidade, e de fato é um país que tem uma política ao longo desses anos relativamente estável, ou seja, você não tem um grupo tentando eliminar o outro. Por outro lado, a gente tem governos que são excessivamente engessados, pelo fato de que, inegavelmente ou inevitavelmente, eu tenho um governo que é de um muçulmano sunita, muitas vezes ligado à Arábia Saudita, que tem que ter ministros do Hezbollah, porque senão ele não consegue o parlamento, porque o presidente do parlamento pode estar na oposição a ele. Então, necessariamente, eu preciso de um arranjo que envolva grupos sectários que não vão entrar necessariamente em guerra entre si, o que é um lado positivo. Por outro lado, isso impede uma mudança um pouco mais concreta do país. Não vai ter mudança concreta se o Hezbollah ele não está preocupado em ganhar voto ou qualquer coisa assim, porque ele já sabe que ele vai ter o ministério dele lá. Ele já sabe que pela própria força das armas não tem como, eventualmente, um primeiro-ministro sunita tirar o Hezbollah do poder, porque isso simplesmente não tem como acontecer. Então, é como se o Líbano ele vivesse constantemente dançando na boca do vulcão, que de um lado, eu posso ter uma guerra sectária, do outro lado, eu posso ter um imobilismo
que faz com que a gente tenha situações como essa. E, aliás, a explosão do porto libanês é a imagem perfeita disso. Os dados têm mostrado, né, as informações têm mostrado que as autoridades portuárias mandaram e-mails repetidas vezes pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso tirar esse nitrato de amônio do porto que vai dar problema. E não havia problema nenhum, e simplesmente não responderam ao e-mail. Ou seja, é um imobilismo, uma letargia política no Líbano que reflete, né, mimeticamente, a situação sectária do país. Então, o debate no Líbano hoje ele é um debate menos econômico, ele é um debate mais de modelo de país. O que a gente espera do Líbano? É um país um pouco mais estável ou um pouco menos instável? É um país que permita mudança ou um país no qual a mudança é simplesmente impossível? Essa é a discussão que o Líbano deve fazer a partir de agora. E aqui importa, claro que importa muito o resultado, mas importa muito também como que esse debate vai ser feito, a maneira pela qual ele vai ser feito. O Guga cita sempre o livro, né, A House of Many Mansions. Como é que essas mansões do Líbano vão se comportar com relação às outras? Vai haver uma disputa por sunitas terem mais poder, cristãos terem mais poder, xiitas terem mais poder, gregos ortodoxos conseguirem um pouquinho mais de poder do que tem? Ou vai haver um sentimento libanês de uma forma geral? Essa é a pergunta que o Líbano está se fazendo nesse momento. Mas, Tanguy, essa questão, essa contradição que está baseada aí no equilíbrio da dimensão sectária, né? Há uma cultura libanesa nacional, né? Isso é inegável. Inclusive, o próprio Hezbollah, a gente vai falar do Hezbollah daqui a pouco, mas o Hezbollah ele joga com essa perspectiva do teatro internacional e geopolítico e com uma dimensão, o discurso do Nasrallah foi agora, né, foi um discurso libanês, um discurso absolutamente libanês. Ou seja, ao mesmo tempo que você fala sobre esse risco do desequilíbrio entre as forças que estão lutando pelo poder no Líbano, há no Líbano um caldo cultural, talvez desde 43, alguns dizem que desde a década de 20, uma construção, de onde faz parte, inclusive, Guga, não sei se você concorda comigo, mas um espírito cristão fundacional, que na verdade não permanece cristão, porque ele vai para os outros, onde a possibilidade de uma dissolução nacional no Líbano é menor do que a possibilidade de uma manutenção nacional. Eu estou correto nessa minha análise ou eu estou sendo otimista? Olha, o que eu acho importante quando uma questão do Líbano que deixa o Líbano diferente são as diferentes identidades do Líbano. Então, só para entender, eu acho que só para explicar agora a história do Líbano, para entender essa questão sectária rapidamente, o Líbano surgiu a partir da subprovíncia do Império Otomano, Mutassarafie, Jabal Lubnan, né, do Monte Líbano, que é aquelas regiões das montanhas ao norte, a partir de Beirute para o norte, que são montanhas onde há uma maioria da população cristã maronita. Era uma subprovíncia governada por um cristão, sempre um cristão não árabe, mas enfim, era um lugar diferente dentro do Império Otomano, que sempre contou com a proteção francesa. Se some, quando tem o colapso do Império Otomano, os franceses ficam com aquele mandato da Síria e decidem dividir a Síria em 5 partes, uma que seria o estado de Damasco, outro estado de Alepo, uma parte ali seria o Jabal al-Dursi, que seria ali na região de Sueida para os drusos, a costa mediterrânea atual da Síria para os alauítas, e o Líbano todo para os cristãos. Mas aí entra um complicador, porque não foi apenas o Monte Líbano, aquele principado que se diria, né, para usar uma metáfora, do Monte Líbano. Eles expandiram a região do Monte Líbano, incluindo as cidades costeiras, que são cidades levantinas, Beirute, Sidon, Trípoli. Cidade levantina o que é? São cidades onde há aquelas populações historicamente sunitas, cristãs grego-ortodoxas, judaicas e armênias, que habitavam essas cidades, que inclusive você é uma pessoa que tem origem nessas cidades levantinas. Isso se junta ao Monte do Líbano. Opa, eu vou colocar aqui o carregador de bateria, que agora que eu me toquei, mas agora já coloquei. E são cidades de troca comercial, de troca comercial, cidades mediterrâneas. Elas são englobadas. Aí se junta a isso as montanhas ao sul de Beirute, que é o Shuf, que é druso. Se junta aí ao multirreligioso Vale do Bekaa, onde você tem todas as religiões, e o sul do Líbano, que é
xiita e que também tem vilas cristãs, cidades cristãs como Marjaium. E faz um país em tudo isso daí, onde parte integrava a antiga província de Damasco, Bilad al-Sham, e forma esse país. O restante daqueles territórios eles se juntaram e ficaram com a Síria no final. Mas parte dos cristãos maronitas. Então, de fato, a identidade cristã libanesa é muito forte. Para usar um exemplo, pode parecer banal, mas o final de semana no Líbano, que dias que são? Sábado e domingo. O final de semana lá não inclui a sexta-feira. Não é nada banal, não. Exato, porque todos os países ali do Oriente Médio têm o final de semana, inclui a sexta. Os países de maioria muçulmana têm a sexta, às vezes sexta e sábado, alguns quinta e sexta. Israel é o Shabat, né? Então não tem nem necessidade de explicar. Então aí você vê a questão cristã. Os símbolos libaneses, a Harissa, Nossa Senhora Harissa, no Alto de June, Mar Charbel, São Charbel, né? Mar Marum, São Marum, o Vale do Kadisha, Vale Sagrado dos Cristãos. Então, você tem essa identidade cristã que é muito forte, é o símbolo do Líbano, assim, é uma coisa que mesmo entre os muçulmanos existe, eles entendem essa influência, entendem que o Líbano é distinto dos outros países do mundo árabe, que o Líbano, na verdade, é uma nação levantina, né? Que tem essa característica diferente. E com essas minorias religiosas, porque grego-ortodoxo tem bastante na Síria, sunita também, mas o Líbano tem tudo ali, mais maronita, mais druso, mais os xiitas, está tudo ali naquele espaço muito pequeno. Então, daí que vem a identidade cristã do Líbano, que torna, eu acho que é importante para o Líbano. Agora, só para completar, você tem essa identidade libanesa, você tem a identidade síria para muita gente, que hoje diminuiu muito, mas que no início, até tempos atrás, a Guerra Civil ainda persistia. Você tem identidade levantina, você tem identidade francófila, de muitos libaneses que vão ali ser o francês, leem jornal francês, o Le Rien Le Jour, falam em francês em casa. Você tem identidade árabe, também você tem identidade da sua vila, que isso também é muito forte no Líbano, e sua identidade sectária, que talvez seja a mais forte, e é muito forte. Vou completar agora para deixar o Tanguy falar, senão até vou estourar o tempo. Mas quando você, por exemplo, se eu estou no Líbano e aí estou no meio de cristãos e eles sabem que eu tenho origem cristã libanesa, a forma como eles começam a falar se altera, assim como as coisas que eles falam são distintas de se tivesse a presença de um sunita ou um xiita naquela roda de conversa. E ali você entende bem o que é sectarismo. E quando você conversa, são vários Líbanos diferentes. O Tanguy falou do livro que está aqui, né, o House of Many Mansions, que são essas várias mansões libanesas, cada uma sendo uma religião, morando numa casinha que é o Líbano. Legal. Tanguy? Agora, uma coisa que é importante, e aí eu vou complementar exatamente o que o Google falou, é que esses vários Líbanos somados são a cultura libanesa. Quando a gente fala sobre a cultura de um país, a gente não está falando sobre uma cultura unificada, a gente está falando exatamente sobre essas várias culturas mesmo. E, aliás, mais uma vez também, a gente fala assim, o Líbano é assim. O Brasil é assim, gente. Quando a gente pensa num estado como o Brasil, quando a gente pensa num estado como a França, por exemplo, que também é um país comparado ao Brasil que é pequeno, a França não é Paris, a França é Paris mais o Mediterrâneo, mais a costa sul e tal. Você soma aquilo tudo, isso é a cultura francesa. No Líbano é algo similar. Sobre a ideia de possibilidade de uma divisão do Líbano, né, desse sectarismo repartir o Líbano, eu acho que o ponto crucial aqui é se a guerra civil não acabou com o Líbano, eu acho muito difícil que essa crise agora é que vá fazê-la, até porque a Guerra Civil Libanesa, que a gente já comentou aqui, ela durou de 75 a 90, ela foi exatamente fundada no elemento sectário. Só para a gente dar mais uma contextualizada, para a gente conseguir entender quais são os termos da coisa aqui, lá em 43, como a gente falou, foi criado esse pacto nacional e que conseguiu manter uma notável estabilidade no Líbano ao longo de cerca de 30 anos. Entre as décadas de 60 e 70, a gente começou a ter uma série de conflitos, principalmente na Palestina. Então teve Guerra dos Seis Dias em 67, e depois Guerra do Yom Kippur em 73, que acabou inundando o Oriente Médio de refugiados palestinos. Refugiados palestinos foram para a Jordânia, foram para o Egito, foram para a Síria, foram para o Iraque, e muitos foram para o Líbano também.
Isso começou a gerar desequilíbrios nos outros países. Então, assim, o Egito falou assim, olha, a gente não quer mais influência dos palestinos aqui, porque eles querem usar o Egito como espaço para, por exemplo, atacar Israel. A gente não quer. Então, os palestinos estão fora. A gente teve em 1970, por exemplo, o Setembro Negro, na Jordânia, quando a família real jordaniana eliminou, prendeu, expulsou um monte de palestino. O único país que não expulsou, que não limitou a atuação dos palestinos foi o Líbano. Por quê? Porque havia um interesse dos muçulmanos libaneses em ter uma população muçulmana maior para rever aquele Pacto Nacional de 43. Os cristãos dizem, olha, pacto é para manter estabilidade, faça chuva, faça sol. A gente não aceita rever porque está chegando muito muçulmano e agora vocês são a maioria. Então, a guerra civil é fundada nisso. O meu ponto aqui é, se entre 75 e 90 a gente teve uma guerra civil daquela proporção e que não acabou com o Líbano, isso acabou, na verdade, fortalecendo uma própria identidade libanesa. Então, esses Líbanos todos, esse mosaico libanês, que eu acho que faz com que seja um país ainda mais bonito, ainda mais interessante, né? Apesar de com uma estabilidade muito perigosa, ainda muito perigosa, me parece que o Líbano ele se mostra muito consolidado. E essas manifestações que a gente tem visto, principalmente a partir do ano passado, elas são exatamente um grito libanês, que é não queremos mais que o sectarismo nos atrapalhe tanto a ter, por exemplo, governos técnicos. Se for para administrar uma determinada área da economia, que seja alguém que entenda daquilo e não alguém que está lá porque é ligado ao Hezbollah, porque é ligado ao presidente, né? Porque é ligado a outros grupos de qualquer etnia que seja, de qualquer grupo étnico que seja. Então, a cultura libanesa, ela parece que, isso parece contraditório, mas não é, no fim das contas. A guerra civil libanesa foi absolutamente sectária, mas ela ajuda a consolidar exatamente esse cenário que o Google estava descrevendo agora, que é de uma cultura libanesa, esses vários Líbanos construindo uma cultura libanesa. Só posso Você centrífuga, não centrífuga. Michel? Sim. Não, porque só a questão dos palestinos, o Líbano trata muito mal os palestinos, de uma maneira vergonhosa. A Síria recebeu muito melhor do que o Líbano os palestinos, dando acesso à educação, dando acesso à saúde, permitindo que os palestinos trabalhassem em todas as profissões. Enquanto no Líbano, a restrição às profissões que os palestinos possam trabalhar, muitos deles são obrigados a ficar em espécie de bantustões, que são campos de refugiados ali dentro do Líbano, sendo que muitos deles já nasceram no Líbano, vai se perpetuando essa situação muito ruim dos palestinos no Líbano. Tem que lembrar que alguns palestinos, especialmente os cristãos, ganharam cidadania, mas não foram só os cristãos que foram reticentes à concessão da cidadania aos palestinos, os xiitas também, até porque muitos deles eram sunitas, mas mesmo alguns sunitas libaneses também sempre foram contrários. E muitos palestinos tampouco, eles na verdade queriam uma espécie de green card, isto é, que você possa ter residência e trabalhar no que você quiser, mas eles querem manter a identidade palestina, eles temem que a partir do momento que eles peguem a nacionalidade libanesa, eles percam isso, mas isso é só um detalhe. Mas, Tanguy, a questão sectária, embora a gente veja essas manifestações, e no ano passado isso ficou muito claro, de um Líbano para todos, eu mencionei isso é muito em Beirute e em determinada camada social. O sectarismo é muito, mas muito forte no Líbano, a ponto de muitos cristãos libaneses de classe média, das vilas, se recusarem a pisar em áreas muçulmanas e vice-versa. Tanto que mesmo entre as pessoas mais ricas, por que é raríssimo você ver um cristão rico de Beirute morar em Verdun? Não vai morar em Verdun, que é o bairro elegante em frente ao mar, em frente ao Rausch, ali em Beirute, quer dizer, uma localização excelente, eles não vão. Sunita que vai morar em Ashrafi é um ou outro, mas também é muito raro, não se sente à vontade. Então, isso é sectarismo. A coisa é muito, muito profunda ainda. Tem a identidade libanesa de tudo isso, mas assim, algo que vai além, não é da religião, é sectário, é profundo, profundo. Tem umas cenas, um documentário, Valsa com Bashir, que é um documentário israelense sobre o massacre de Sabra e Shatila. Um diretor israelense fez esse documentário em forma de animação, mas é muito interessante, que ele mostra bem a coisa sectária dos maronitas, as imagens, os crucifixos, ou o filme O Insulto,
mais recentemente, um filme libanês, é algo que vai além, é muito difícil combater a questão sectária. Você vai para os xiitas, difícil você ver, quase impossível você encontrar um xiita criticando o Hezbollah. Então, a coisa é muito arraigada na sociedade libanesa. E se acabar com o sistema sectário, diante desse cenário, um dos grupos sectários pode se fortalecer e vir a ter, ao mesmo tempo, o presidente, o primeiro-ministro e a maior parte dos ministros, o que vai gerar uma enorme insatisfação e afetar o equilíbrio. Eu posso dizer que existe um risco de que o Hezbollah acabasse por sair favorecido com o fim do sistema sectário, já que provavelmente a maior pluralidade do Líbano é xiita, e os cristãos tenderiam a sair enfraquecidos. E isso que eu falei agora até diz muito do sectarismo libanês, da minha origem libanesa, cristã libanesa, que demonstra a minha preocupação natural com o cenário dos cristãos no Líbano. E isso é sectarismo. Mas o que o Tanguy tentou falar é que isso não leva à dissolução do Estado libanês. Muito pelo contrário. O sectarismo talvez leve à manutenção do Estado libanês. Sim, é uma contradição razão. Aparente. É muito louco, mas é isso. É isso. O Líbano é o que o Tanguy falou. Essa mega divisão é o Líbano. Como toda essa, isso é o Líbano. Se você tira qualquer um desses atores do Líbano, perde a identidade. Se você elimina a questão dos xiitas, dos sunitas, dos cristãos, perde a identidade. Mas você tirar os armamentos do Hezbollah não elimina a identidade libanesa em hipótese alguma. Esse, para mim, insisto, é o grande problema do Líbano. São as armas do Hezbollah. Então, vamos falar sobre o Hezbollah. Eu tenho muita vontade de falar sobre a questão palestina no Líbano, que é uma questão fundacional, mais para os palestinos do que para os libaneses. A referência, né? O filme do Ari Flohman que você fala, Pausa com Bashir, é um filme que fala muito sobre a relação entre israelenses e palestinos acontecida no Líbano, né? Ou seja, o Líbano é um teatro dessas relações tensas. Eu acho que vale a pena a Casa de Saber em algum momento falar sobre a questão palestina dentro do Líbano, ou seja, isso é um tema em si. Mas o Hezbollah entra nessa perspectiva, né? E aí, de novo, falando sobre as análises gerais, né? Fala-se tem algumas teses que dizem que o Líbano é o Hezbollah, né? Que o Hezbollah é o Líbano, que mistura-se Hezbollah e o Líbano, e qualquer análise que faz sobre o Líbano se faz sobre Hezbollah. É claro que é uma tese muito, muito centrada em perspectivas também orientalistas, também colocando o Líbano como sendo a origem do terrorismo, etc., etc., mas essa tese existe. Por outro lado, há uma perspectiva que diz, olha, o Hezbollah não tem importância nenhuma no Líbano. O Líbano é muito mais do que o Hezbollah. Agora, o Hezbollah, nesse cenário de sectarismo, nesse cenário de divisão interna, etc. e tal, ele tem um elemento fundamental que também, contraditoriamente, leva ao equilíbrio, que é a presença fundamental de armas, né? Armas iranianas, ameaça, etc. E aí, como o Hezbollah ainda quer manter dentro do Líbano o equilíbrio do Estado libanês, possibilita que esse equilíbrio não seja rompido pelo Hezbollah. Até que ponto o Hezbollah hoje é mais risco do que ele era antes? Até que ponto o Hezbollah hoje se sente acuado pelas mudanças que podem acontecer no Líbano e pode ser, tanto para Israel quanto para o Estado libanês, um risco maior do que ele era até a explosão do porto? Vai, Guga, eu vou. Não, vai, o que eu falei por último, melhor o Tanguy agora, daí eu falo depois. Tá, o Hezbollah, nesse ponto, ele me parece um grupo relativamente conservador com relação à estrutura política do Líbano. Eu fico lembrando, eu não lembro agora se foi no ano passado, nesse ano, acho que a pandemia me tirou um pouco de noção de tempo e espaço, mas a gente teve grandes manifestações, foi algum momento entre o ano passado e esse ano agora, eu acho que foi esse ano já, que eram manifestações que a princípio eram contra o sistema político e que centravam, né, estavam simbolizadas num governo que necessariamente é liderado por um muçulmano sunita. Então, grande parte das manifestações pegavam no Saad Hariri, por exemplo, né, até ele renunciar, e depois no Hassan Diab, que ele anunciou a renúncia ontem. E me pareceu bastante claro que o Hezbollah não gostava das manifestações, porque esse sistema político ele pode ser ineficiente, mas ele garante que o Hezbollah esteja no governo. Não tem como ter um governo sem o Hezbollah, e não é pela imposição das armas. As armas são uma coisa à parte. Tem que estar lá por conta da posição do Hezbollah diante da comunidade xiita
e que necessariamente vai ter um presidente do parlamento. Como a gente sabe, em qualquer sistema institucional que tem um parlamento minimamente funcional, se você não tem presidente do parlamento, você não consegue governar, você não consegue aprovar nada. Você imagina se você tem um poder executivo brigando com o poder legislativo, cada um com uma facção diferente. Não há governo. Então, o Hezbollah... Deixa eu imaginar. Imaginei. Tentemos imaginar. Deve ser horrível, né, morar num lugar assim, né, Michel? Eu fico imaginando aqui quem vive num país assim. Mas o Hezbollah, ele sabe disso. E, no fim das contas, ele acaba tendo um poder que é similar, comparável ao dos cristãos e ao dos sunitas, porque ele também tem uma posição institucional no Pacto Libanês, mas ele tem um a mais, que é, como o Guga está falando, a questão das armas. Aí as estimativas, me parece algo razoável, o Hezbollah ele é mais poderoso militarmente que o exército libanês. Isso não é pouca coisa. Isso é muito assim. Isso é um exército de um Estado. Ele é mais poderoso do que o Estado libanês. E lembrando que isso traz consequências internacionais importantes. Afinal de contas, é um grupo que usa o território libanês para se voltar contra Israel, usa o território atualmente sírio, porque é aliado do governo do Bashar al-Assad, que já domina boa parte do território, principalmente o sul, contra Israel, e é um ponto de passagem exatamente de influência iraniana. Então, assim, quem diz que o Hezbollah não importa para o Líbano, eu discordo prontamente. Eu acho que importa muito, e nesse momento é exatamente o ponto de equilíbrio e desequilíbrio do país. Desequilíbrio no sentido de que traz uma disputa geopolítica para dentro do território tão pequeno quanto é o libanês, e um ponto de equilíbrio que talvez infelizmente, pelo fato de que é um grupo que vai forçar a barra até o final para manter uma estrutura da maneira como ela está, mesmo que ela seja imóvel da maneira como ela é. Guga. Michel, primeiro, assim, o Líbano não é só o Hezbollah. O Hezbollah é uma das faces do Líbano. Obviamente, se o Líbano for o Hezbollah, como que teriam todos aqueles restaurantes, aquelas baladas, os barzinhos, as meninas de biquíni na praia, teria um primeiro-ministro adversário do Hezbollah, como teve por muitos anos o Saad Hariri, teria canais de TV que criticam o Hezbollah o tempo todo. Então, existe um Líbano muito grande. Agora, ao mesmo tempo, o Hezbollah é uma parte do Líbano poderosa, com seu Estado paralelo, com seus armamentos, com sua agenda própria em sintonia com o Irã, mas não com o Líbano, e que tem tanta força que já levou o Líbano para uma guerra em 2006. E daí eu só queria terminar para essa questão do Hezbollah. Até o ano 2000, existiu o argumento do Hezbollah de que lutava contra a ocupação de Israel do sul do Líbano. A ocupação de Israel do sul do Líbano foi distinta da ocupação que Israel teve e tem dos territórios palestinos, ou sírios, ou mesmo egípcios. Nunca teve assentamento israelense no sul do Líbano. Também se difere porque você nunca teve uma milícia armada síria no Golã pró-Israel. Pró-Israel no sentido apoiada por Israel. As pessoas esquecem que, assim como tinha o Hezbollah aliado do Irã, existia uma milícia libanesa, 100% libanesa, chamada Exército do Sul do Líbano, que lutava com o apoio de Israel, assim como o Hezbollah tinha o apoio do Irã. O Hezbollah saiu vencedor, o Hezbollah e o Irã, nesse confronto contra essa milícia cristã apoiada por Israel. Muitos desses milicianos cristãos tiveram que até buscar refúgio em Israel. Posteriormente, com o passar dos anos, alguns voltaram ao Líbano, outros permaneceram em Israel, você sabe bem disso, em Tel Aviv. Outros acabaram seguindo viagem para o Brasil, para o Canadá, para os Estados Unidos. Mas o fato é que Israel se retirou de praticamente todo o Líbano no ano 2000, tendo ficado ali numa parte de Gajari e fazendas de Sheba, com a questão de que a Síria, ali teoricamente seria território sírio, existe uma disputa territorial entre Síria e Líbano. Israel argumenta ali que ali faria parte do Golã, anexado, no caso, por Israel, e estaria dentro do contexto Israel-Síria, não Israel-Líbano. Mas, dito isso, é algo assim que, por exemplo, Macron poderia se juntar com o presidente do Líbano e com o premier de Israel, o primeiro-ministro do Líbano e o primeiro-ministro de Israel, e negociar uma resolução. Não é algo para você ter quase 100 mil mísseis e travar uma guerra que nem em 2006, não há lógica nenhuma. Em segundo lugar, não há lógica nenhuma para a existência de um exército que pertença a uma só religião, um exército xiita. Que é isso? Que vai defender o Líbano todo. Por quê? Há alguma superioridade
dos xiitas em relação aos cristãos, em relação aos sunitas, em relação aos drusos? Se a resposta for sim, isso significa nazismo, fascismo, supremacia, achando que exista essa vantagem da população xiita do Hezbollah em relação aos demais libaneses. O Hezbollah deveria entregar suas armas, e uma vez que tenham sido entregues suas armas, outros atores da política libanesa também foram envolvidos em conflitos, acusados. Mas o fato é que, eu até estava lendo um analista libanês falando o seguinte: Samir já cometeu, um líder cristão, crimes na guerra civil, Michel Aoun também, você tem acusação de corrupção contra vários políticos, mas qual deles causa guerra hoje do Líbano contra outro país? Qual deles mata opositores a eles, né? Mata adversários em atentados? Nenhum, só o Hezbollah. Por quê? Então, assim, não é tudo a mesma coisa quando falam classe política libanesa, Hariri, Hezbollah, não. Não é a mesma coisa. Você pode criticar a administração de Saad Hariri, a negligência, tudo isso, mas ele tentou construir um Líbano, fazer um Líbano voltado para o Ocidente, desenvolveu o turismo, reconstruiu, tem 1000 defeitos, mas o que o Hezbollah quis fazer? Por que tem essa questão desses mísseis todos contra Israel? Por que o Irã não bate de frente ou resolva seus problemas com Israel, que eu não sei até hoje quais são? Eu entendo o conflito Israel-Palestino, eu entendo o conflito Israel-Sírio. Você tem a disputa pelo Golã, pela água do Golã, questão estratégica, tem uma lógica no conflito Israel e Síria de serem inimigos. Entre Israel e Irã, nunca entendi qual que é a lógica do conflito entre os dois. E o que o Hezbollah, o que o Líbano tem a ver com o conflito entre Israel e o Irã? Não tem, não seria um problema libanês, passa a ser porque um dos grupos decide ter esses mísseis, essas armas e travar uma guerra como a de 2006, e sempre esse medo de quando vai chegando o verão de ter um novo conflito entre Israel e Hezbollah, sendo que para o Líbano não tem sentido nenhum essa guerra, até porque Israel ganha a guerra. Assim, se tem uma guerra Israel-Hezbollah, vai morrer muita gente. Israel vai morrer, mas o Líbano vai ser devastado. Para quê? Tem uma série de provocações aí na fala do Cuca, né, que eu não queria deixar de tratar delas. Né? A primeira é uma dimensão ideológica do Hezbollah. Ele está colocando o Hezbollah numa perspectiva de supremacia ideológica. E não só supremacia ideológica, mas supremacia também étnica. Né? Isso que ele aponta. O segundo é a dimensão de que, para além dos conflitos e dos confrontos diretos, né, no caso do conflito palestino-israelense, há aqui um confronto de proxy, um confronto em que há uma disputa por uma hegemonia regional e onde o Hezbollah serve, na verdade, com manutenção desse conflito. Nesse sentido, o Hezbollah é produto do Irã, mas também serve aos interesses de Israel, porque, afinal de contas, é Israel que mantém esse equilíbrio com o Hezbollah para evitar entrar em choque diretamente com o Irã. A pergunta que eu faço é a pergunta direta, além dessas provocações do Google, que depois a gente pode conversar sobre, né? Talvez não hoje, mas em outro momento. A gente está falando de um grupo terrorista ou a gente está falando de um grupo que mantém uma posição legítima dentro do Estado libanês? Michel, finalzinho da live, você manda uma dessa, uma pedrada dessa. Mas vou tentar. É um pouco de cada, né? Porque é um grupo que tem atividade terrorista, ponto. Não é isso aí, assim, Tanguy não tem questionamento nenhum com relação a isso. Né? Há atitudes terroristas, há assim, um grupo fortemente armado, subverte a própria lógica do Estado Nacional, que tem o monopólio do uso legítimo da força. Max Weber, aí não precisa falar comigo. Pergunta o Weber lá, que ele fala sobre isso. O Hezbollah não deveria ter nada disso. Só que esse que é o problema da legitimidade dos grupos, né? É um grupo que representa uma parcela importante da população libanesa, que são os xiitas. Não é o único, né? O outro grupo, estou tentando lembrar aqui se é o Amal, né? Que também é um grupo xiita. Amal. Não é o único, mas é um dos grupos que representa uma parcela da população libanesa. Então tem uma função institucional também. Essa mistura é a mais perigosa, né? Porque ao mesmo tempo em que ela é absolutamente violenta, ela é sectária, ela é agressiva, ela bota os grupos em choque, ao mesmo tempo o Hezbollah sempre vai poder sair com uma posição que é, olha, me invalidar também invalidar o voto das pessoas, a intenção das pessoas, como o Guga falou. É muito difícil você ver, por exemplo, um xiita criticar o Hezbollah, porque basicamente ele se sente, de uma certa maneira,
protegido ali pelo Hezbollah. Então, é um grupo que junta os dois, o que torna a situação muito complicada. A gente vê isso em outros lugares. Se a gente for pegar o IRA, por exemplo, na Irlanda do Norte, né? Você tem um braço armado, você tem um grupo político também. Há uma maneira de você imiscuir atividades que são absolutamente perigosas para o Estado, né? Perigosas para a estabilidade, com uma roupagem democrática. Então, isso torna a situação mais complicada e, prometo que eu encerro aqui, a gente tem que olhar sempre a questão no tempo, que o Hezbollah ele é criado em 1982, apenas 3 anos depois da Revolução Iraniana. Ou seja, em 79 o Irã está fazendo uma revolução e no momento em que está acontecendo a Guerra Civil Libanesa. Então, o Irã acaba aproveitando para colocar os seus peões na Guerra Civil Libanesa, que está do lado de Israel, que era potencialmente uma ameaça exatamente à revolução. Então, você tem uma relação triangular aí que você não tem como desatar o nó, porque na hora que você tira um, você desequilibra os outros dois. Então, não vejo muita solução para esse momento. Mas, de qualquer maneira, a preocupação acerca do que é o Hezbollah para o equilíbrio libanês é uma situação das mais importantes. 82 é um ano importante para entender a história do Líbano mesmo. Guga, para terminar, a gente tem 2 minutos. O Hezbollah é um grupo terrorista? A tua análise é uma análise bastante pungente. É acusado agora, vai sair até o veredito de que membros da organização teriam matado o Rafik Hariri no atentado terrorista em fevereiro de 2005. Há, na Argentina, a acusação formal de que o grupo teria envolvimento, acusado, né, junto com o Irã, pelo atentado terrorista na AMIA, na Associação Mutual Israelita-Argentina, e também na Embaixada de Israel em Buenos Aires 2 anos antes. E, além disso, porque não é como o Hamas, que fez uma série de atentados terroristas durante a Intifada, mas a questão é agir como uma milícia supremacista com agenda estrangeira, se pensar no Irã, mas agenda própria, colocando todos os libaneses em risco em seu conflito contra Israel. Então, isso que é o grave. Eles deveriam abdicar dessas ações clandestinas contra alvos judaicos no exterior, que eles são acusados, deveriam não realizar essas ações terroristas também dentro do Líbano e deveriam entregar todas as suas armas, como o IRA, que o Tanguy falou, ou o ETA falou, e aí sim ser como outros grupos sectários dentro do Líbano. Então, eles são realmente uma força negativa, não sei como é, mas acho que aquela definição que eu dei antes na resposta anterior é a questão de por que tem que ter uma milícia que só tem xiitas para travar uma guerra contra um país estrangeiro que é Israel. Por que todos esses mísseis apontados para Israel? E por que eles não aceitam que o exército libanês faça a defesa do Líbano? Eles se consideram superiores aos cristãos, eles se consideram superiores aos sunitas, se consideram superiores aos xiitas. E vou mais longe, só para concluir. É uma organização antissemita, porque eu fui ao museu deles em Nabatie. É antissemita. Isso é importante também ter em mente. Não é um discurso só anti-Israel, vai além do discurso anti-Israel. Então, enfim, acho que agora eu vou estourar o tempo. Então, sim, é uma organização que fez atentados terroristas, não tenha dúvida alguma, portanto, pode ser considerada terrorista. É uma organização miliciana com dezenas de milhares de mísseis, é uma organização supremacista xiita e é também uma organização antissemita. Bom, obrigado, gente. Ao início de uma conversa, o Líbano é um tema para várias conversas. Esperamos que a situação melhore. A gente volta a conversar em tempos melhores. Queria lembrar vocês que essa quinta-feira eu reencontro o pessoal da Casa do Saber às 18 horas numa conversa com o pastor Henrique Vera sobre religião na política brasileira, que também é um tema pouco exclusivo, principalmente nos nossos tempos. Guga, muito obrigado. A gente se fala. Tanguy, muito obrigado. Prazer. A gente se fala. Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Michel. Marsalam. Tchau, tchau. Marsalam. Abraço.